O São Paulo de Zubeldia vem de 2 jogos sem vencer. Derrota para o Bragantino em Bragança Paulista e empate com a Inter de Limeira no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O tricolor paulista vai passar a semana no Distrito Federal. Isso porque o estádio do Morumbi vai receber o show da cantora Shakira. Então, nesta quinta-feira, no Mané Garrincha, o São Paulo vai enfrentar o Velo Clube, que é a lanterna do Grupo D do Paulistão. Inclusive, a equipe de Rio Claro comemorou nas redes sociais a primeira viagem aérea da história do clube. Para essa partida, Zubeldia, que vem sendo criticado por parte da torcida, deve escalar um time reserva ou então alternativo. Tudo indica que o comandante vai poupar os seus principais jogadores para o clássico de domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque. E é bom ficar de olho porque tem atletas pendurados para o clássico, como os zagueiros Sabino e Alan Franco e o próprio Zubeldia. Mesmo após os tropeços, o tricolor paulista segue liderando o Grupo C com 14 pontos. O Novo Horizontino é o segundo colocado com 11. Então o tricolor paulista pode confirmar a classificação para o mata-mata já nesta quinta-feira. Basta vencer o Velo Clube e torcer por uma derrota do Noroeste em cima do São Bernardo. Mas, obviamente, São Paulo está se preparando para amanhã, às 9h30 da noite, enfrentar o Velo Clube em jogo que acontece também lá no Mané Garrincha, em Brasília. Afinal, São Paulo teve o jogo na última segunda contra a Inter de Limeira por lá, ficou em Brasília, treinou no próprio Mané Garrincha ontem e hoje agora deve estar finalizando o treinamento também, a preparação. E, portanto, amanhã, na 9ª rodada, enfrenta o Velo Clube. E o São Paulo está passando por uma fase, apesar de estarmos nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, os primeiros momentos do ano, já está passando por uma certa pressão, são 2 jogos sem vencer e ainda mais contra a Red Bull Bragantino, perdeu de 1-0, contra a Inter de Limeira empatou sem gols, ambos os jogos com um jogador a mais em campo, porque o adversário teve um jogador expulso. Então isso está realmente criando aí teorias da conspiração sobre o Zubeldia. Falamos ontem sobre isso, né? Para o jogo de amanhã, o Luciano volta de suspensão, vai voltar a ficar à disposição. Além dele, o lateral esquerdo Wendel, que foi contratado recentemente, ainda não estreou, também está lá em Brasília, pode ser escalado pela primeira vez amanhã. Ele está aprimorando sua parte física também. E o Eric, que sentiu um problema, uma entorse no tornozelo, também ficou de fora do último jogo, pode voltar a ficar à disposição também. A gente lembra que a escalação está um pouco aí nebulosa, porque o Zubeldia faz esse rodízio de jogadores e no domingo tem clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Pode ser então que amanhã o Zubeldia escale uma escalação alternativa, com mais jogadores da base, enfim, jogadores que não estão sendo tão aproveitados. Tá certo? São Paulo, mesmo com essa fase um pouco aí cheia de críticas, está na liderança do seu grupo, está com 14 pontos conquistados, vai enfrentar o Velo Clube, que nesse momento tem 5 pontinhos só, está na zona do rebaixamento, inclusive era a mesma situação da própria Inter de Limeira, que saiu da zona do rebaixamento e conquistou um pontinho a mais. Velo Clube, Mi, que pela primeira vez na sua história centenária, pegou um avião e saiu do estado para jogar lá no Mané Garrincha para enfrentar o São Paulo, hein? Pois, olha que coisa interessante, primeira vez. O Velo Clube está vivendo o sonho, né, essa temporada. É um grande jogo para ele. Na Série A2, eu fui fazer um jogo com o Juventus da Moca lá na Rua Javari, foi bem legal. Outro grande jogo. Foi um jogão, a gente teve um acesso bem legal lá, o Velo acabou ganhando, Michele, desculpa, foi 1-0 e o Velo hoje está aí na Série A1 do Campeonato Paulista. Esse jogo aí, a Marina comentou ali, pode ser que o Zubeldia coloque um time alternativo, um time com os meninos. Se não colocar os meninos nesse jogo, não coloca nunca mais. Aí não põe mais, aí também fecha. Não colocou, falei aqui, não colocou contra a Portuguesa para jogar de início. Não colocou contra a Inter de Limeira. Agora o Velo Clube, um dos piores times. Você tem um clássico com o Palmeiras no domingo, um clássico importante que o São Paulo com certeza vai com o que tem de melhor, assim como o time do Palmeiras. Então, se quer poupar nesse jogo contra o Velo Clube, tem que dar chance pro Rian, tem que dar chance pro Matheus, tem que dar chance pro Lucas Ferreira, para esses meninos da base, até pro Mike, por que não, na lateral direita. Então, assim, é agora ou nunca para a gente ver o quanto que esses meninos vão ser aproveitados de fato pelo Zubeldia ou não nessa temporada de 2025, Garrafa. O que você falou, você está coberto de razão, só que é o seguinte, amanhã, no meu ponto de vista, passa muito mais longe a dúvida de se ele preserva, se coloca os meninos, se não coloca, passa tudo muito mais longe do objetivo principal, que é vencer.
O São Paulo tem que vencer amanhã. O São Paulo vem de 2 exibições horríveis. Contra o Bragantino foi um pouquinho melhor. Não dá para admitir, estamos falando do São Paulo Futebol Clube, não dá para normalizar o que aconteceu com o São Paulo, jogando 11 contra 10 do Bragantino. Sim. Não venceu, e na última partida a mesma situação e não venceu. E por que eu falo que esse jogo o São Paulo tem que dar uma resposta ou com os meninos ou com os titulares, enfim? Porque ele tem no final de semana o Palmeiras no Allianz. Se ele vem com esses 2 tropeços, né? Esses 2 jogos horrorosos, e não faz um jogo bom hoje, vai pegar um Palmeiras, amanhã, vai pegar o Palmeiras no final de semana, e no Clássico tudo pode acontecer, a pressão no Zubeldia, ela fica grande, você está pedindo a cabeça do Zubeldia? Não, acho que é início de trabalho, é a primeira vez que ele está tendo pré-temporada, mas a gente sabe como funciona a cultura do futebol. A cultura do futebol, certa ou errada, são resultados. Você perde, você ganhou do Corinthians, ok, mas aí foi lá, não respondeu contra o Santos. Os 2 últimos jogos, não foi bem. Se não ganha os 2 jogos nessa semana aí, a coisa complica. Pelo menos você ganhar do Velo Clube e mais, para fechar. O Velo Clube é um time muito bem ajeitado pelo Guilherme. É um time, vai ser um jogo complicado amanhã em Brasília. Bom treinador. Jogou em Brasília, vai jogar de novo contra o Velo Clube amanhã pelo Campeonato Paulista, porque o Morumbi vai receber Shakira. E aí rola uma preocupação sempre de como é que está o gramado do estádio, né? Como vai ficar depois do show. Porque na época que o Bruno Mars veio cantar, teve que trocar o gramado. Mas também o Bruno Mars fez tanto show que eu até perdi a conta aqui no Brasil. Éder Traschini, nosso repórter, chega para conversar com a gente para falar sobre esse gramado. Tudo bem, Éder? Boa tarde para você. Conta. E aí, vai ter que trocar o gramado do Morumbi depois que Shakira se apresentar ou tá tudo tranquilo por lá? Oi, Luiz, Alice, PVC, Hernan, todo mundo que acompanhou de primeira. Dessa vez não, Luísa. Dessa vez não será necessário trocar o gramado, tá? O Bruno Mars fez 6 shows aqui no Morumbi e aí o São Paulo já sabia que iria ter que trocar o gramado. E aí, às vezes a galera fica falando, mas não fez aquela proteção, né? O pessoal que vai no show fala, tem essa proteção aqui, não estamos nem pisando no gramado, não vai estragar. E de fato, quando você retira aquela proteção, o gramado parece que está inteiro, parece que está ali tranquilo. Mas o que mata ali a grama não é exatamente o pessoal ali em cima, porque o impacto é salvo por essa proteção, mas é ficar abafado ali sem sol por tanto tempo. E é isso que acaba matando a grama. Como esse jogo, como é o show da Shakira, é um show único, então não vai ficar tanto tempo com o gramado abafado, vai dar para retirar aí a proteção e jogar normalmente no dia 19. O São Paulo prevê que em alguns pontos que ficam ali algumas coisas mais pesadas, como por exemplo a torre de iluminação, que está ali no meio, perto daquela cabaninha, nesses pontos sim, o tricolor vai ter que fazer talvez um reparo, né? Então o São Paulo já tem na área, fora das 4 linhas ali, ao redor da pista de atletismo, tem um viveiro que o São Paulo cuida com a mesma grama que utiliza dentro das 4 linhas, para poder, quando precisar fazer esses reparos, ter ali, poder, como se fosse um Lego, Luiz, você corta dali, coloca lá no gramado, depois volta e replanta a que foi castigada ali, que estava no gramado, coloca no viveiro, faz um curativo ali, vai cuidando dela aos poucos, para ela voltar a ficar boa e depois, quando precisa, ter de novo para poder refazer esses reparos. Então o São Paulo joga amanhã com o Velo Clube, no mesmo dia do show da Shakira, joga contra o Velo Clube e aí depois do dia 19 joga contra a Ponte Preta no Morumbi. E se eu não me engano, o São Paulo, acho que foi até o próprio Éder, mandar um abração para ele, e perguntar se ele vai no show da Shakira. 3 milhões São Paulo vai faturar, né? De reais, né? É reais ou dólar? É real, Hernan, é isso aí. 3 milhões que é aquele esquema que a gente já informou também no final de 2023, né? Aquele acordo com a Live Nation de 60 milhões por 5 anos, então aí 12 milhões por ano. E aí esse é um valor mínimo garantido. E a cada show o São Paulo ganha um pouquinho mais. Então no show do Bruno Mars foi cerca de 18 milhões por 6 shows. E aí na Shakira um show só, 3 milhões, e essa conta não é exata, mas é uma estimativa, porque vai vários fatores que somam nisso. Entre eles, o São Paulo tem participação em ações de marketing, né, e 20% em venda de bebidas e alimentos durante os shows.
Primeiro que eu gostei da explicação sobre o gramado, como trata o gramado, viu, Éder? Nosso agrônomo aqui, já pode fazer agronomia para explicando o curativo do gramado, muito bom. Alicia, um dinheirinho aí que vai entrar na conta do São Paulo, 3 milhões de reais com o show da Shakira. Vale a pena faturar essa grana, mas também correr o risco aí de machucar o gramado, esportivamente ter um prejuízo, o time tem que jogar fora, tem que cuidar do gramado, ou vale a pena porque é um dinheiro que entra na conta e dinheiro é sempre bom? Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, seus preparativos aí para esse jogo importantíssimo de hoje contra o Velo Clube. É um jogo que, pra mim, como São Paulo, eu vejo como importante, porque muito por conta desse regulamento do Paulistão, de decidir quartas de finais e semifinais em casa. O São Paulo ali pode pegar hoje a segunda melhor campanha ali, porque a primeira é do nosso rival e dificilmente vai ser superada, acredito. Porém, vamos falar do São Paulo. O time que vai hoje aí, acredito muito que possa ser um time mesclado, com reservas e titulares ali. Possa acontecer hoje muito a estreia do Wendel, a volta de Luciano, é certo, do Zubeldia dar minutagem ali pro Luciano. E acredito que hoje acontecerá uma mescla ali, que ele pode colocar aquele time que do meio para frente que ele gostava de jogar, com o Luciano, o próprio Ferreirinha, Lucas e Caleri ali no time ali, o Luciano fazendo papel de meio campo e deixando um pouquinho o Oscar ali descansar, porque a gente sabe que o Oscar é uma peça importante e é o que está mais fisicamente abaixo ali. Acredito que possa ocorrer essa mescla aí do meio para trás ali na zaga, onde ele possa colocar os reservas, tipo, colocar a estreia de Wendel, colocar o próprio Alan Franco para ter um segundo jogo seguido, o Juan Trissoldi, o Jandrei, que foi mal, mas acredito que ele deva colocar também, ou então ele possa também promover a estreia não, possa promover alguns garotos da base, com a lesão do Eric, se ele for com o time reserva, com uma pequena lesão que o Eric teve, ele pode já entrar também com Ferreira, que para mim, no jogo contra a Inter de Limeira, entrou bem, o garoto entrou demonstrando personalidade. Então é isso, a gente não sabe com que time o São Paulo vai entrar, mas eu acredito muito numa mescla aí, principalmente do meio para frente, ali acredito que ele deva colocar alguns titulares. Se eu fosse chutar Luciano, Lucas e o Caleri, para mim esses seriam os titulares que ele poderia colocar, fazendo com que o próprio Pablo Maia, o Alisson e o Oscar descansem ali. Para mim, do meio para frente, é esse time que ele pode colocar aí, dentre os titulares, para tentar ali resolver o jogo no primeiro tempo contra o Velo Clube ali e respectivamente, tirando esses titulares aí no segundo tempo. Aí, acredito muito que hoje será um jogo difícil para o São Paulo, porque se o Velo Clube for inteligente, o treinador do Velo Clube for um time inteligente e fazer o mesmo que a Inter de Limeira fez, de tirar o espaço da zaga do São Paulo para não deixar sair jogando e fazer a recomposição rápida ali defensiva, acredito que o São Paulo deva ter dificuldade hoje de novo. Acredito muito, porque isso daí já é um problema crônico do São Paulo, jogar contra times fechados e não conseguir criar exatamente nada ali, e foi o que aconteceu contra a Inter de Limeira. Mas vamos ver hoje o que vai acontecer. Acredito numa vitória, mas quando acontecer uma vitória magra, de 2-0 a 2-1 ou até 1-0 mesmo. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui, até a próxima aí. Valeu!